Bastidores, com Luiz Carlos Bernardes. Luiz Carlos Bernardes, bom dia. Bom dia, Paulo, pessoal do estúdio ouvintes. Eu estou fazendo essa entrada do Palácio da Liberdade. Eu estou aqui, eu fui escolhido como um dos diretores da ABI, Associação Brasileira de Imprensa, Seção Minas Gerais, que está sendo lançada hoje à noite em uma solenidade na Academia Mineira de Letras. E o governador Anastasia está recebendo essa diretoria. É típico dele, porque ele é muito interessado nas questões da cultura e da imprensa. E outra coisa, ele me disse agora há pouco que vai abrir o Palácio da Liberdade raramente, mas vai abrir em momentos especiais. Ele disse, olha, eu prezo muito a liberdade de imprensa, então é por isso que eu estou recebendo a diretoria da ABI aqui no Palácio da Liberdade. Aliás, o presidente nacional também veio, o jornalista Maurício Azedo, e o presidente mineiro, o primeiro presidente, é José Eustáquio de Oliveira. A ABI tem uma longa trajetória em defesa da liberdade de imprensa, inclusive no regime militar. Paulo e ouvintes, eu conversei um pouquinho com o governador Anastasia agora, exclusivo para a nossa rádio, e ele me diz o seguinte, não há, na verdade, não deve ser encarado como uma disputa política entre Serra e Aécio. O PSDB, segundo me lembrava Anastasia, tem vários líderes importantes aí, como Aécio, Serra, Fernando Henrique, Geraldo Alckmin, e ele me disse que conversava ontem com o governador de São Paulo, com Alckmin, sobre isso. O PSDB, além de ser integrado por nomes importantes, tem também ideias e um programa muito importante que é a social-democracia. Então agora é hora de fortalecer as ideias programáticas do PSDB. Interessante essa análise de Anastasia. Em relação à questão da presidência da República, eu conversei com muita gente nas últimas horas. Dilma vive um momento muito difícil porque ela está sem articulador político. Se ela coloca Lula no lugar de Palocci, fica aquela impressão de que está fazendo um parlamentarismo e Lula seria um primeiro-ministro. A oposição ia encarar desse jeito. Então, já tem gente se mobilizando, inclusive, para apresentar nomes para uma eventual substituição a Palocci. Alguns petistas mineiros importantes aí me dizem reservadamente que, por exemplo, o Fernando Pimentel e Patrus Ananias estão sendo discretamente apresentados a Dilma para a eventualidade de Palocci cair. A situação de Palocci é dificílima, é quase insustentável, e então para se ter aí um novo chefe da Casa Civil. Esse é o momento, um dos momentos mais difíceis nessa fase inicial do governo Dilma. Luiz Carlos, lembrando que ontem a presidente Dilma, numa reunião com magistrados em Brasília, deu um suporte muito grande à figura do seu ministro-chefe da Casa Civil, Antônio Palocci. Dos ministros convidados para aquela reunião fora da área específica, o ministro da Justiça, o ministro da Defesa, enfim, os ministros convidados fora da área específica, só o único ministro que estava fora disso foi o ministro Palocci. Portanto, uma demonstração da presidente Dilma de confiança no seu ministro-chefe da Casa Civil e, inclusive, a colunista Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo, hoje nossa colunista aqui na Band News FM, ressalta que Dilma fez questão de o tempo inteiro nessa reunião aproximar-se de Palocci e demonstrar a força de Palocci junto a ela na presidência da República. Não, isso aí é uma postura de Dilma e de outros grandes líderes, e outros líderes políticos aí. O próprio Tancredo Neves era muito leal, foi muito leal a Getúlio. Estou falando aí de estadistas, né, de Getúlio, a JK, enfim. Mas é que é um gesto de Dilma para dentro do Partido dos Trabalhadores, mas a situação de Palocci é praticamente insustentável. Então Dilma vai continuar gesticulando, mas, aliás, quando Dilma chama Palocci para a Casa Civil, já foi um gesto, porque, na verdade, a situação de Palocci no período do mensalão já era muito complicada. Então, é um gesto político de Dilma, mas todo mundo sabe que, a menos que Palocci mostre completa inocência nesse crescimento imenso aí do seu patrimônio, não tem como, fica insustentável. Se Palocci permanecer, ele pode levar o governo inteiro para uma crise muito maior. Então, é uma situação muito delicada essa, e nesse momento Dilma está sem articulador político. Mudando um pouco de assunto e vindo para o plano estadual, o presidente da Assembleia, Diniz Pinheiro, agora apresenta um plano de meta no plenário da Assembleia. O que contempla esse plano de metas? Olha, é muito interessante essa ideia, porque plano de meta é coisa de poder executivo. O poder legislativo, às vezes, perde um pouco essa dimensão de metas, de prazos, de planos.
planejamento, e Diniz Pinheiro surpreende positivamente com esse plano de metas aí para uma série de questões aí de atuação cotidiana da Assembleia, de mais velocidade na apresentação de projetos. Olha, muito interessante, realmente uma surpresa, surpresa porque ele é jovem, esse jovem deputado e esse jovem presidente Diniz Pinheiro me parece que está fazendo uma inovação importante, porque, na verdade, nesse mundo globalizado, de política, economia e cultura globalizados, tudo tem muita velocidade, menos o desempenho de legislativos e judiciários. É preciso que legislativos e judiciários também tenham essa velocidade, claro, sem perder o conteúdo, para se adaptarem definitivamente ao mundo globalizado. Perfeito. Luiz Carlos Bernardes conversou conosco sobre os bastidores da política nesta manhã de quarta-feira no jornal Band News Minas, primeira edição. Luiz Carlos volta no segunda edição a partir das 18 horas. Grande abraço, Luiz. Até amanhã. Grande abraço, Paulo. Tudo bom.